Você já sentiu isso antes? Aquela percepção sutil de que há algo errado com a sua realidade. Você pode até tentar esquecer, mas sua mente não permite mais. É tarde demais. Você já começou a ver as rachaduras. Se você está aqui agora, é porque algo dentro de você já percebeu a verdade. Nada do que você vê é realmente real. Mas desta vez, você está pronto para saber o porquê. Desde o instante em que você nasceu, a realidade ao seu redor começou a ser construída. Cada detalhe meticulosamente posicionado, não para revelar a verdade, mas para escondê-la. Você acredita que o mundo lá fora é fixo e previsível, mas é exatamente o contrário. Sua mente, desde criança, vem sendo condicionada para aceitar uma versão limitada e falsa da realidade. Tudo ao seu redor é um espelho, refletindo apenas aquilo que você foi treinado a enxergar. Mas o que aconteceria se você pudesse atravessar esse espelho? Quando você olha ao seu redor agora, o que vê? Objetos sólidos? Pessoas reais? Espaços definidos? E se eu te dissesse que tudo isso é apenas uma interpretação de sua mente? Que seu cérebro não está vendo a realidade, mas sim criando-a, momento a momento? A ciência já provou que o que chamamos de realidade é um conjunto de impulsos elétricos interpretados pelo cérebro. Nada mais que um holograma interno, recriado continuamente pela sua percepção. Você não está vendo o mundo. Você está vendo apenas a projeção da sua mente sobre ele. Então surge a questão: se a realidade externa é ilusória, o que dizer sobre a sua identidade? Quem você pensa ser? Durante toda a vida você alimentou uma ideia de quem é você. Nome, gostos, memórias, crenças. Você chama isso de eu. Mas agora, diante da fragilidade da realidade, pergunte-se honestamente: quem é você, se tudo isso for retirado? Se todos esses pensamentos, memórias e crenças forem apagados, o que sobra? O verdadeiro você não é quem você imagina. Você é aquele que observa tudo isso. Você é pura consciência, testemunhando uma ilusão, silenciosa e eternamente. A maioria das pessoas jamais percebe que vive adormecida. Passam a vida inteira presas entre dois mundos que não existem: o passado e o futuro. Mas você é diferente agora. O passado não é real. É apenas memória. O futuro também não é real. É apenas imaginação. Só o agora é real. E o que você chama de realidade só pode existir neste exato momento. Quanto mais você observa o agora, menos presa fica sua mente às armadilhas da ilusão. Você percebe que a única coisa que realmente importa é a consciência presente. Este exato momento onde tudo existe simultaneamente. Quando você entende a natureza da realidade, algo poderoso acontece. Você deixa de ser vítima da ilusão e começa a influenciá-la diretamente. Perceber a realidade como um sonho lúcido abre um caminho oculto que sempre esteve ao seu alcance: o poder de moldar seu destino. Se sua realidade é projetada pela mente, então o que acontece quando você aprende a controlar a projeção? As crenças que você sustenta, os pensamentos que você cultiva e a energia que você emana. Tudo isso molda a realidade ao seu redor. Você tem em suas mãos um poder adormecido, esperando para ser acordado. Um poder que pode alterar radicalmente tudo ao seu redor. Agora você chegou num ponto sem retorno. Ao despertar dessa ilusão, algo inevitavelmente mudará. Você não pode mais voltar a enxergar a vida como antes. Talvez agora você perceba as pessoas ao seu redor como presas em sonhos profundos, incapazes de acordar. Mas lembre-se, não é seu papel acordá-las. O seu despertar é uma jornada individual, silenciosa e interna. Você não precisa mudar ninguém. Basta acordar completamente você mesmo, e isso será suficiente. E quando você desperta, a vida não se torna mais simples ou fácil. Ela se torna clara. Você vê as coisas exatamente como elas são, sem máscaras, sem filtros,
sem ilusões. Sua percepção se expande. Você se torna consciente do infinito, do eterno e do verdadeiro. E neste momento, você finalmente está livre. Você chegou até aqui porque algo dentro de você já conhece a verdade. A ilusão é apenas uma sombra. Não pode mais esconder a luz da sua consciência. Você não precisa lutar contra nada. Basta acordar. Basta estar aqui. E você perceberá que sempre esteve livre. Nada do que você vê é real. E agora sua mente sabe disso mais do que nunca. O que você fará agora, sabendo disso? Você fechará os olhos novamente, ou finalmente abrirá os olhos da consciência. Porque você pode até fingir que não sabe, mas a sua alma não esquece mais o que viu. O despertar não tem volta. O que ninguém conta sobre o despertar é que ele tem um preço. Ao perceber a ilusão, você perde o conforto da ignorância. Você começa a sentir solidão profunda, porque percebe que está cercado por pessoas que ainda não entendem. Você vê claramente os padrões repetitivos, as ilusões que as pessoas ao seu redor chamam de vida, e isso machuca. Agora, cada palavra dita sem consciência parece vazia. Cada rotina repetitiva parece inútil. Cada relação superficial parece insuportável. Mas esse desconforto é um sinal importante. Significa que você está finalmente vivendo de verdade, enxergando o mundo com clareza. O preço da consciência é caro, mas é o único caminho para uma liberdade autêntica. Quando você desperta, você passa a viver entre duas realidades. Uma realidade interna de absoluta clareza e uma realidade externa, ainda presa na ilusão. Seu grande desafio é aprender a equilibrar essas duas realidades sem se perder. Você não pode simplesmente abandonar a vida cotidiana, mas pode aprender a vê-la exatamente pelo que é: um teatro, um jogo temporário. Você participa dele, mas não se perde nele. Você vive no mundo, mas não pertence mais a ele. Isso é a verdadeira maestria espiritual: andar entre ilusões, sem ser consumido por elas. Palavras são limitadas. A linguagem não consegue explicar plenamente o que você está vivenciando. Por isso, chega um ponto onde o silêncio se torna seu único mestre. No silêncio, você encontra respostas que nenhuma palavra jamais conseguiria expressar. No silêncio, sua alma finalmente se reconhece e você percebe que toda a verdade sempre esteve presente, esperando pacientemente que você parasse para escutá-la. Você aprende que a realidade não precisa ser explicada ou defendida. Ela precisa apenas ser vivida, sentida, contemplada. O silêncio é a linguagem da verdade. E agora que você despertou, talvez seja a hora de aprender a ouvi-lo. Seu despertar não tem fim. Não é um único evento, mas uma jornada infinita. Quanto mais você enxerga, mais você descobre que há camadas cada vez mais profundas da realidade, esperando para serem reveladas. Você percebe que está vivendo um ciclo eterno de expansão e descoberta, que a jornada não termina quando você abre os olhos pela primeira vez. Pelo contrário, é aí que ela realmente começa. A consciência é infinita e você é parte dessa infinitude. Você está em constante processo de despertar para realidades ainda mais profundas. E esse ciclo nunca para. Você acredita que está tomando decisões, escolhendo o que quer, decidindo o seu destino. Mas pare por um segundo. Quantas dessas decisões realmente vieram de você? Desde o nascimento, sua mente foi moldada por crenças, valores, traumas e repetições. Tudo o que você chama de vontade pode ser apenas uma programação sofisticada. Você acha que escolheu aquele caminho, mas será que não foi apenas o único caminho visível no seu mapa mental limitado? Seu livre-arbítrio talvez não seja liberdade, mas apenas a ilusão de escolha dentro de um sistema que você não vê.
A verdadeira liberdade só começa quando você reconhece que sua mente está operando em códigos invisíveis e começa a reprogramar cada linha deles com consciência. Tudo que você percebe está dividido: bem e mal, certo e errado, luz e sombra. Mas e se essa divisão também for uma ilusão? Dentro de você existe tanto a luz quanto a escuridão, e ambas são partes legítimas do todo. Mas seu ego tenta esconder a sombra, fingir que ela não existe. E ao fazer isso, você não a elimina. Você a fortalece. A dualidade é parte do jogo, mas você não é o jogo. Você é o campo onde o jogo acontece. A verdadeira liberdade não está em vencer a escuridão, está em integrá-la. É entender que você é o observador por trás dos opostos e que o mundo inteiro só existe porque há contraste. Sem sombra, não haveria forma. Sem dor, não haveria despertar. O mundo que você vê lá fora é um reflexo do que está acontecendo dentro de você. Você não enxerga as coisas como elas são. Você as enxerga como você é. Cada pessoa que te incomoda revela algo não resolvido. Cada situação repetitiva é um espelho de um padrão interno que precisa ser quebrado. E quanto mais você tenta mudar o mundo externo, sem mudar seu mundo interno, mais tudo se repete. Quando você muda a forma como se vê, o espelho se transforma. Porque o universo não responde à sua intenção, ele responde à sua vibração. A pergunta não é: por que isso está acontecendo comigo? A pergunta é: o que isso está tentando me mostrar sobre mim? Você acredita que é um alguém, um nome, uma história, um corpo que vive neste tempo e espaço. Mas essa identidade que você carrega é só mais um véu. O eu separado, esse que se defende, que busca aprovação, que teme ser esquecido, ele nunca foi você. Ele foi construído por camadas de medo, desejo e memória. Mas por trás de tudo isso, há uma consciência que apenas observa. Essa consciência não é separada de nada. Ela é a mesma que habita o outro, o universo, o silêncio. Ela não pensa, ela percebe, ela é. E quando você toca esse ponto, você não precisa mais acordar, porque o sonho se desfaz por si só.